como essa prática, então, da leitura narrativa nos ajuda a ver a relevância do Antigo Testamento para os dias de hoje. O que mais você pode nos dizer sobre isso? Eu gosto muito disso, assim, eu estou há algum tempo lá na igreja, a gente não prega só no Antigo Testamento, mas eu estou há bastante tempo numa série lá nos livros históricos, e todas as vezes eu tento lembrar disso, eu gosto dessa metáfora que você usou, sobre a série, né, eu falo assim, gente, isso aqui é um episódio, lembre do episódio anterior, e isso aqui são cenas do próximo episódio, porque é uma conexão, ninguém assiste o episódio 4 da temporada 2, vou começar a série por aqui, não vai entender nada, e a gente acha que às vezes com a Bíblia a gente vai conseguir fazer isso. Não pode. A gente tem que ir lendo na sua sequência. E mais do que isso, quando a gente vê essas pequenas histórias dessas pessoas, dos profetas, dos juízes, dos reis, a gente não pode fazer essa leitura moralista de pensar assim, Davi foi bem sucedido assim, então faça assim que você vai ser bem sucedido também. Isso é moralismo. Vença seus gigantes. Vença seus gigantes. Não podemos fazer um negócio desse, né? Apesar de ser majoritariamente os sermões por aí no Antigo Testamento. Mas a ideia é, tem uma pessoa aqui que Deus incluiu no seu reinado, a maneira como a graça de Deus o alcançou, a sua misericórdia, as expectativas que ele tinha. A gente lê isso aqui e a gente vê que a boa notícia é que todas essas expectativas que tinham aqui foram cumpridas no Messias. De que por mais segundo o coração de Deus que Davi tenha sido, ele não foi perfeito, mas um outro rei da casa de Davi conseguiu cumprir isso de maneira paradigmática, que é Cristo Jesus. Então, sempre fazendo essa conexão com o Senhor Jesus, mostrando assim, olha, expectativas aqui foram criadas. É igual o meme. Expectativas foram criadas, só que elas só foram cumpridas em Cristo. Elas só... E aí a gente que também lida com essas mesmas expectativas, se coloca nessa situação, a gente tem que também direcionar essas expectativas para lá. Então, a boa notícia, o evangelho, no livro dos reis, no livro de Samuel, no livro de Ruth, o evangelho ali, é que todas essas expectativas estavam sendo ali geradas, elas foram paridas em Cristo Jesus. E como que Cristo Jesus dá o desfecho dessa história, como que Cristo Jesus é um juiz melhor, um rei melhor, um filho melhor. E isso ajuda muito a gente perceber, depois, tendo consciência disso, de que isso aqui fala sobre Cristo, como que a gente, mediado por Cristo, consegue viver aquelas histórias ali. Sim. O que eu gostei foi você usando aqui, né? Ver o evangelho ali, né? Ver o evangelho no Antigo Testamento. E às vezes você pergunta para as pessoas o que é o evangelho. E algumas pessoas, até, infelizmente, sem compreensão, vão dizer, né? São os livros ali do Novo Testamento, né? E é isso que elas entendem, mas elas não percebem que o evangelho, na verdade, é essa mensagem, essa boa notícia de que nós, sim, estávamos perdidos, mas Deus nos enviou a salvação, né? E isso não está sendo dito apenas no Novo Testamento, ainda que no Novo Testamento nós vejamos Cristo como a consumação o início, né, o início desse ato de forma mais clara, mas que já havia sido prometido. Exato. E você vê isso sendo relatado desde o Antigo Testamento. Recentemente eu preguei em Ruth, a gente teve uma série de pregações no livro de Ruth. Uma coisa que eu estava falando para a igreja é como Ruth pode ser visto como uma espécie de evangelho ali. Poderia facilmente ser visto como uma espécie de evangelho, porque você vê numa história de uma mulher simples a graça de Deus chamando um redentor para salvar ali o seu povo, inclusive por meio de Ruth, é que o autor faz questão, veio Davi, e por meio de Davi nós vemos o Novo Testamento dizendo que veio Jesus. Então isso é muito interessante. Ou seja, o Antigo Testamento, então, Pedro, é importante para o cristão nos dias de hoje? Tem que ler o Antigo Testamento hoje também? Tem que ler, gente. Não pode pular o Antigo Testamento, as leis, as genealogias, meu Deus, tudo aquilo que a gente sabe sobre Jesus, a maneira como Jesus se apresentava no Novo Testamento era cumprindo as expectativas que foram iniciadas no Antigo. Como rei, como profeta, como sacerdote. Você pega uma epístola como a de Hebreus e ele vai comparar ali o ministério de Cristo como um sacerdócio superior, num sacrifício superior. É porque a gente usa esses termos sem pensar muito. Jesus é o meu cordeiro pascal, Jesus é quem morreu no meu lugar. Mas por que tinha que morrer? Porque tinha um sistema sacrificial lá atrás que precisava de sangue, mas o sangue não perdoava os pecados, e o Senhor Jesus cumpriu de uma vez. Tudo que a gente aprende de Jesus
as categorias foram retiradas do Antigo Testamento. Não são as categorias gregas da teologia posterior, as nossas categorias modernas de Jesus como psicólogo, administrador, coach, terapeuta, nada disso. São as categorias retiradas do Antigo Testamento. Então a gente tem que ser profundo conhecedor do Antigo Testamento, sem fazer essas dicotomias de o tempo da lei e o tempo da graça. Na lei de Deus tem muita graça. Esse capítulo, inclusive, esse do Ato 3, eles vão passar por Êxodo, por Levítico, por Deuteronômio, mostrando assim como que a lei inseria nesse grande projeto de Deus de estabelecer um povo, dando leis para eles.